Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Comigo a promotora de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Ubá, a doutora Thaís Lamin Leal Tomás, e essa palestra hoje da doutora Marta Alves Lacher, que é coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, com toda certeza proporcionou aqui informações muito interessantes e particularmente para o trabalho da doutora Thaís, que eu quero lhe perguntar agora. Doutora Thaís, a senhora que está profundamente envolvida com a questão da regularização fundiária na cidade de Ubá, tomando aí uma série de medidas protetivas ao meio ambiente e de regularização também dos loteamentos na cidade, como é que a senhora viu essa palestra? Ela foi de extrema importância, até porque hoje na plateia estavam as pessoas responsáveis pela regularização fundiária do município e também de outros municípios da comarca. Algumas dúvidas foram tiradas. É um tema, né, além de polêmico, porque pairam dúvidas até com ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. E é um tema novo. Já havia uma lei de 2009 e uma lei recente que alterou muitas questões da lei de 2009. Então, é uma lei de 2017. Então, traz muita dúvida para o aplicador do direito, para o intérprete do direito. Então, foi extremamente válido para todos nós hoje aqui. Agora, especificamente sobre essa lei que a senhora citou, que é de 2017, mais recente, de regularização fundiária, que reviu várias questões da lei anterior de 2009, a doutora Marta citou aqui que existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra artigos dessa lei. Isso em que ponto dificulta o trabalho das promotorias de justiça afetas a essa situação fundiária? Então, por enquanto, não houve nenhuma liminar concedida nessas ações diretas de inconstitucionalidade. O que significa dizer que a lei ainda está em pleno vigor. Então, a gente pode aplicar a legislação, a não ser que o aplicador do direito ajuize alguma ação e faça esse controle de constitucionalidade no caso concreto, né, que é o controle difuso. Mas nas ADINs ainda não houve nenhuma decisão. Então, a gente está usando a lei completa do jeito que ela foi publicada e está em vigor. A gente nota que a legislação federal e mesmo a legislação estadual concernente ao tema são bastante completas. E no tocante ao município, à lei municipal, a sua opinião, doutora, o que falta aí para adequar? Pois Washington, é uma questão interessante que eu já venho pensando e amadurecendo essa ideia, que a nossa legislação municipal está defasada, ela está clamando por uma revisão. Eu tenho pensado em pedir para realizar, ou eu mesma organizar uma audiência pública, em que a gente vai trazer várias questões envolvendo essa temática do parcelamento do solo e da regularização fundiária, para levar ao Poder, né, Executivo uma amostra da necessidade dessa revisão da legislação municipal. Com essa lei nova, a gente viu hoje aqui a necessidade de se estar incluindo novas disposições legais na legislação municipal e na nossa lei complementar 123/2010 também há uma série de questões que deviam ser tratadas e não foram tratadas, que dá aso a muitos problemas que nós estamos enfrentando nessa questão do parcelamento do solo. A doutora Marta, na condição de coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, com certeza é uma referência para o trabalho da senhora, né? É uma referência no estado inteiro, dentro do Ministério Público. Ela é também referência para o governo do estado, ela é chamada em várias reuniões lá em Belo Horizonte, no governo do estado, na secretaria estadual dessa pasta.
e ela já trabalha há mais de 10 anos nessa área e ela é especializada nesse assunto. Então, assim, a opinião dela a gente leva muito em consideração. Lógico que dentro do Ministério Público não há uma hierarquia, mas a gente tenta uniformizar o entendimento e a atuação do Ministério Público. Então, a gente acaba querendo seguir os passos de alguém que já tem uma experiência e uma especialização maior, né? Doutora Thaís, para finalizar, hoje à tarde teremos outra palestra que é sobre colaboração premiada, que é outro tema que está em voga em função aí das operações de combate à corrupção, especificamente falando da Lava Jato. A intenção dessa palestra por parte do Ministério Público qual foi? A intenção, primeiramente, é poder trazer uma outra temática para os alunos de direito, né, das faculdades aqui do município, da região. Uma temática distinta da de manhã, que é de manhã de direito ambiental, e a da tarde é patrimônio público e criminal, né? Trazer um tema também que é de uma lei de 2013, mas é um tema que está em voga com essa questão da Lava Jato, com os avanços que foram obtidos graças a essa colaboração premiada, e trazer um colega brilhante que tem uma experiência larga nesse assunto para poder estar abrilhantando aqui o evento. E o palestrante da tarde foi o Dr. Fabrício José da Fonseca Pinto, ele que é promotor de justiça junto ao Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Ele que falou sobre o Instituto da Colaboração Premiada, que ganhou as manchetes da mídia, enfim. É um instituto que está auxiliando em muito as investigações contra os crimes de corrupção, particularmente no âmbito da Operação Lava Jato. Dr. Fabrício, a sua exposição aqui foi muito pormenorizada a respeito do Instituto da Colaboração Premiada. O senhor, inclusive, historiou a instituição da colaboração premiada no Brasil. E eu queria perguntar ao senhor, o Ministério Público em Minas Gerais tem usado o Instituto também? Nós temos utilizado bastante esse Instituto, não só a colaboração, como as outras técnicas especiais de investigação. E nós temos aqui implementado determinadas investigações, nas quais conseguimos que integrantes de organizações criminosas se tornem colaboradores do Ministério Público e tragam elementos que nos auxiliem a desvendar a atividade desses grupos que atuam sobretudo nos municípios de Minas Gerais. Agora, o senhor falou sobre um caso que inclusive está sobre... Bom, vamos retomar aqui mesmo, né? Vamos lá. O senhor, inclusive, citou um caso que está sob análise do Supremo, que é a possibilidade do delegado de polícia homologar o acordo de delação premiada. E, na opinião do senhor, o delegado ele pode até homologar o acordo, porém com a presença de um representante do Ministério Público, né? Exatamente. O delegado ele pode fazer o acordo de colaboração, que será submetido à homologação do juiz. Ele pode fazer. O Supremo já tem maioria no Supremo, reconhecendo a legitimidade do delegado de polícia. No entanto, acho difícil instrumentalizar sem a presença de um promotor de justiça ou de um procurador da República. Por quê? Porque o Ministério Público é titular da ação penal. Somente o promotor ou o procurador da República podem denunciar. Se somente o Ministério Público pode denunciar, somente esse titular poderá conceder benefícios ao colaborador, como perdão judicial ou imunidade. Portanto, eu vejo que o delegado somente poderá fazer acompanhado pelo representante do Ministério Público. Um dos passos no processo de investigação por parte do Ministério Público é solicitar ao juiz a prisão temporária do investigado para que não haja ocultação nem destruição de provas. No entanto, a gente vê que mesmo no âmbito da Lava Jato, essas prisões temporárias estão se prolongando aí por bastante tempo. Isso pode provocar um questionamento de uma delação oriunda de uma prisão de um delator que tenha se estendido por um prazo muito grande e, enfim, né, até mesmo num procedimento que até semelhante ao que o senhor disse, em Curitiba, por exemplo, os procuradores de Curitiba adotaram lá o regime diferenciado de aprisionamento, né? E é um regime que foi criado ali pelos procuradores, especificamente dentro dos processos da Lava Jato. Isso pode ser questionado no Supremo, doutor? Veja bem, as prisões cautelares, né, especificamente prisão preventiva, que há um questionamento até no próprio Supremo sobre a extensão dessas provas, elas são necessárias e são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública.
né, no julgamento recente do caso do ex-ministro Palocci, o Supremo Tribunal Federal entendeu, como o caso é muito complexo, vários réus, vários fatos criminosos a serem investigados, havia necessidade realmente de uma prisão preventiva com maior duração. Então não há violação, o fato em si de uma prisão ser mais extensa, desde que haja decretação por um juiz competente, desde que haja elementos previstos na própria legislação, não viola o direito individual e a garantia individual do investigado, do denunciado e do acusado. Não é porque a prisão é extensa que não é legal, né? Desde que, como eu disse, esteja presente os requisitos, né? Garantia da ordem pública, enfim, aplicação da lei penal. Porque esses casos são complexos. Alguns casos muito complexos, você precisa de uma prisão mais extensa, né? No caso específico da fixação de regime, o Ministério Público fixou regime para os colaboradores, né? Então isso pode ser questionado perante o Supremo, porque a previsão na lei é apenas de redução da pena, de 2/3. Não há previsão de fixação de regime. O argumento é que isso traz uma segurança maior ao colaborador, e é verdade, porque em determinados casos, com penas extensas, o colaborador, mesmo com redução, poderá ter uma pena alta e, sendo assim, poderá ser preso em regime fechado. Então, realmente, fixando o quantum da pena e fixando o regime, ele terá mais garantia e saberá que não permanecerá preso mesmo após a eventual condenação pelo juiz. Para finalizar, doutor, o senhor pode citar casos exitosos que o Ministério Público pôde aplicar a colaboração premiada e ajudou na solução de casos de corrupção aqui em Minas Gerais? Temos a Operação Equalis, né, que é a operação que foi em Frutal, que foi uma operação exitosa, que nós não temos ainda a condenação, mas já conseguimos bloquear recursos da ordem de 130 milhões de reais, então foi exitosa em razão da colaboração premiada. Nós tivemos também desdobramentos lá na região do Triângulo Mineiro, com a prisão hoje de mais de 40 policiais civis envolvidos em casos de corrupção, lá no trabalho do GAECO de Uberlândia, e isso nós tivemos desdobramento desses acordos de colaboração para casos de sonegação fiscal. Talvez tenha sido lá o primeiro caso de colaboração premiada, nós participamos desse caso, no qual um dos intervenientes da colaboração é a Receita Estadual. Há uma cláusula específica nesse caso, no acordo de colaboração, de que se não pagasse o tributo, haveria a quebra do acordo, a rescisão. Então a Fazenda também recuperou ativos de sonegação fiscal por meio de um acordo de colaboração premiada. Tivemos outro caso também na região do Triângulo Mineiro, com relação à corrupção na prefeitura de Uberlândia, no caso do DEMAI. Lá no Grupo Especial do Patrimônio Público nós temos vários casos em andamento que já são exitosos porque conseguimos bloquear ativos, mas não podemos mencionar quais casos são em razão do sigilo ainda nesse momento. Enfim, nós temos desbravado, vamos dizer assim, esse caminho tortuoso que é o caminho para a obtenção dos acordos de colaboração, mas já temos exemplos concretos de êxito no estado de Minas Gerais. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Iubá trabalha todos os dias por você. No bairro Coab, inauguramos o Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça Céus, com anfiteatro, oficinas, quadra, biblioteca e muito mais. No Vila Casal, a quadra foi reformada e o CRAS ganhou uma nova sede, gerando mais economia e qualidade no atendimento. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Iubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gaiac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.